Pontapé inicial! A bola rola e o debate-bola 4 linhas está na área, trazendo toda a bola que rolou nas 4 linhas do futebol do Brasil e do mundo. E da intermediária lança o Fernando Diniz, que traz o seu destaque. Diga aí, Diniz. Bom, Vinícius, amigos internautas do YouTube. Bom, minha gente, meu destaque inicial vai para a confusão que foi o Palmeiras essa semana, né? O caso João Vitor, né, que foi agredido pela torcida, né? E, ô Filipão, pelo amor de Deus, né, Filipão? Aliás, é agredido pela torcida? Não, agredido por vândalos travestidos de torcedores. É que eles usam a alcunha de torcedores para tirar um pouco o seu, aquele estigma de pessoas violentas. Exatamente. Agora, ô Filipão, olha só, meu amigo, você, como técnico de futebol, você tem que defender os seus jogadores. Claro. Ainda mais de agressão de vândalos. Entendeu? Você sabe muito bem aonde você se enfiou. Entendeu? A torcida do Palmeiras tem histórico de violência. Wagner Love já saiu de lá por conta disso, por perseguição da torcida. E outros jogadores também. O próprio Vanderlei Luxemburgo. O próprio Vanderlei Luxemburgo também teve diretor de futebol que já sofreu agressão da torcida. Entendeu? Filipão, você tem que defender os seus jogadores. Kleber, você está certo nessa questão, está certíssimo. Agora, a única coisa que você está errado, meu filho, é em liderar um motim para não se concentrar para o jogo contra o Flamengo. Mas aí é um erro bem menor do que o do Filipão. Mas, Filipão, você está completamente errado, meu filho. E, aliás, a diretoria do Palmeiras, mais ainda, né, em apoiar o Filipão. É verdade, eu concordo contigo. Eu acho, inclusive, lastimável a maneira como aconteceu, do Filipão tentar colocar um pouco a culpa no jogador. Exatamente, dizendo que foi o jogador que começou a confusão. Claro, o jogador vai querer lutar contra 20 de propósito. Lógico, lógico. Foram 3 pessoas agredidas por 20, meu amigo. E, ô Filipão, nesse caso aí, é irrelevante quem começou, quem não começou, meu amigo. O fato é que o jogador foi agredido por vândalos travestidos de torcedores. Usando inclusive argumento de que ele teria perdido um pênalti, ele realmente perdeu um pênalti no jogo contra o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista. Mas isso é lá atrás, né? Lá atrás. Eu acho que, infelizmente, nesse caso, o João Vitor estava no lugar errado, na hora errada. Seriam eles assim, talvez tenham até pensado, vamos bater no primeiro que aparecer. Acabou sendo qualquer jogador, infelizmente, a gente acha esse tipo de coisa lastimável. Lastimável mesmo, e mais lastimável ainda o comportamento do Filipão e da diretoria do Palmeiras. O Sidney Garamboni falou uma coisa bem interessante: futebol é diversão, futebol é esporte. Lógico. Futebol é esporte. O futebol não vai afetar o meu salário, o teu salário, não é, Diniz? Lógico, com certeza. Não vai afetar, não vai ter crise mundial por causa de futebol. Nesse caso, assim, a gente não está desmerecendo o futebol, que é um esporte maravilhoso e a gente gosta muito dele, tanto que faz... E vai continuar gostando. Esse programa, mas quando o futebol vai para o lado policial, realmente... Não dá liga. Não dá liga, felizmente, para o futebol. Exatamente. Eu sou Vinícius Faustini e peço a palavra para falar do grande vexame da seleção brasileira. Não estou me referindo aos jogos, não. Eu estou me referindo... Até porque o jogo foi bom. A gente vai falar mais sobre esse jogo. Aos resultados dos jogos, né? 1-0 sobre a Costa Rica e o 2-1 sobre a seleção mexicana. Não, porque eu tô dizendo que a gente vai falar mais sobre o jogo contra o México daqui a pouquinho. Naturalmente. E o jogo foi bom. Naturalmente. Aí, apesar de trazer essas 2 vitórias na mala, foi uma decepção ver aquele esquema que é um pouco mambembe, eu diria mambembe, pela volta em voo fretado de jogadores que atuam no Brasil. Organizaram tudo e mais um pouco, o voo está garantido, tá aqui o jatinho garantido, perfeito, cada um vai descer no lugar. Agora, esqueceram de avisar o espaço aéreo colombiano.
26 mil reais que vão, adivinha para onde, Diniz? Para conta dos clubes. 26 mil reais. Olha o prejuízo, e alguns jogadores não atuaram e outros atuaram, mas não tiveram um desempenho tão bom. Desempenho, né? Olha, rapaz, mais mambembe ainda é a explicação do preparador físico do Flamengo, Antônio Melo. Ele disse que Ronaldinho Gaúcho não ia jogar mesmo, que o fretamento do avião, no caso do Flamengo, era para confundir o Palmeiras, para poder descansar um pouco mais o jogador para o jogo contra o Ceará. Me desculpa, Antônio Melo, mas só rindo mesmo. De fato, realmente o Palmeiras só está em nono lugar no campeonato, o Ceará só está brigando, enquanto o Ceará está na proeza de brigar para não cair. Realmente faz todo sentido ele querer poupar de um jogo tão fácil quanto o jogo do Palmeiras. Exatamente. E outra coisa, e também, com todo o respeito que eu tenho à torcida do Ceará, né, ao time do Ceará, naturalmente, quem tem mais nome na história do futebol nacional? O Palmeiras ou o Ceará? De fato. E outra coisa, então quer dizer que o Flamengo fez os demais clubes de trouxas? Todo mundo resolveu embarcar nessa ideia para fretar o voo, e tudo era uma pegadinha do Flamengo? Não, eu vou fazer uma outra pergunta, Vinícius. Manda. Será que o Botafogo fez a mesma coisa com o Corinthians? Com o Jefferson? Não, exatamente. Ele comprometeu o time do Flamengo, comprometeu a seriedade dos clubes. Claro, com certeza. Então quer dizer, quando precisar acontecer uma coisa dessas da próxima vez, de jatinho, a gente vai ficar duvidando. A gente, e principalmente a CBF, vai começar a duvidar. Lógico, com certeza. E vai ter todas as razões para isso. Exatamente. E já que a gente falou de seleção brasileira, vamos falar do amistoso de terça-feira. Vitória por 2-1 sobre o time mexicano. Davi Luiz abriu um placar, aliás, um gol contra digno de centroavante. É verdade. Ronaldinho Gaúcho, enfim, quebrou o jejum de mais de 4 anos. 4 anos sem fazer um gol. 4 anos. Desde aquele jogaço contra o Equador, né? Que o Brasil meteu 5-0, teve gol de tudo quanto foi jeito, né? Exatamente. O gol do drible, vai pra lá que eu vou pra cá, do Robinho, que virou golaço de primeira do Elano, né? Exatamente. E desde aquele jogo que o Ronaldinho Gaúcho não marcava gol pela seleção. O Ronaldinho Gaúcho fez um gol de falta e o Marcelo, numa jogada sensacional, espetacular, fez o gol da vitória brasileira. Jogada dele com o Neymar, né? Que o Neymar tabelou com ele bonito. Agora, de cara, Fernando Diniz, o melhor do Brasil na partida. Bom, o melhor do Brasil é difícil a gente citar, viu? Porque você tem o Marcelo, que fez uma grande partida, você tem o Ronaldinho Gaúcho, que jogou bem, mas eu vou ficar com o Jefferson, que o Jefferson foi fundamental nessa vitória, porque ele defendeu o pênalti, ele fez uma defesa espetacular numa cabeçada do ótimo Chicharito Hernández, que foi, assim, o jogador do México que, sem dúvida nenhuma, deu mais trabalho à defesa brasileira, entendeu? E ele deu uma segurança muito boa para o time brasileiro vencer esse jogo. Aliás, vem aí uma sombra muito boa para o Júlio César, hein? Jefferson. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o Jefferson tem a boa sombra do Júlio César. Será? Pra mim, o Jefferson é titular. O Jefferson tá numa fase melhor que o Júlio César, né? Exatamente. E o problema para o Jefferson é que o Júlio César tem mais tempo de seleção, né? E daí? Eu não sei se o Mano Menezes vai levar isso em consideração ou não. Eu acho que o fato de ter mais tempo de seleção, inclusive, até poupa o Júlio César, que tem feito partidas um pouco abaixo do esperado, principalmente em competições oficiais. Exatamente. Embora ele seja um excelente goleiro, não é à toa que recebeu a alcunha de melhor goleiro do mundo. Que chegou à Inter de Milão, que é um dos melhores times do mundo, que chegou à seleção, que disputou uma Copa do Mundo, que não é para qualquer um, né? Eu acho o seguinte, que o Jefferson merecia já ser titular, tá? Eu não sei se vai chegar a tanto,
né, nos próximos jogos já, mas que merecesse já ser titular, já merecia. Você acha que o Jefferson tem um problema de sair mal do gol? Alguns cronistas esportivos andam falando isso. Não acho tanto não. Não acho tanto não. Porque o problema é que o México também, ele exigiu pouco do Jefferson. Entendeu? Pouco em relação ao que a gente esperava, né? Claro. Entendeu? O México muito abaixo do que a gente esperava. A gente esperava uma partida dura. E principalmente porque o Brasil teve com 10 durante boa parte do jogo, né? Exatamente. O Jefferson, acho que inclusive ele botou o Brasil no jogo. Exatamente. Depois daquele pênalti. Por isso que eu digo que ele foi o cara do jogo, né? No caso do Brasil. E quem foi a coroa? Quem foi o pior jogador do Brasil na partida? Olha, rapaz, o cara faz um gol contra, meu amigo, já perde muitos pontos, né? E ele ainda cometeu outras falhas depois disso, Davi Luiz. Davi Luiz? É. Você acha que... E o Daniel Alves também, né? Porque cometeu o pênalti infantil. Eu não sei, o gol contra eu acho que foi uma infelicidade do Davi Luiz. Foi uma infelicidade, mas aí depois ele começou a cometer algumas falhas, entendeu? Que quase geraram gols do México, né? Um pouquinho ansioso, principalmente depois que ele fez o gol contra. Exatamente, eu acho. O que deu para perceber era o Davi Luiz ansioso para fazer um gol a favor. Sim. Ele estava subindo demais no ataque, subindo bem, por sinal. Subindo bastante, sim, mas aí depois ele, na defesa também, quando ele voltava, ele cometia algumas falhas que poderiam ter gerado gol do México. O pior para mim também foi o Daniel Alves. Uhum. Daniel Alves nervoso, atabalhoado, pênalti totalmente infantil numa bola que era toda do Jefferson. Exatamente. Aliás, eu vou fazer uma menção nada honrosa aí. Mano Menezes. Porque a alteração que ele fez, botar o Adriano de lateral direito. O Adriano é lateral esquerdo. E o Fábio recuperado no banco. O Fábio no banco. O Fábio teve lesão na partida contra a Costa Rica, mas já estava recuperado. Realmente não deu para entender. Agora, no geral da partida... E, aliás, ele demorou muito a fazer as outras duas alterações. Ah, sim. E fez mal. Botou um time completamente recuado. Mas aí também é compreensível, né? Porque o Brasil, se não me engano, já tinha virado o jogo, né? Já. Então, pois já é compreensível, porque já tinha virado o jogo com 1 a menos. Entendeu? É bastante compreensível. Agora, o que não é compreensível é a demora tão grande em mexer no time. Ah, claro. Agora, na partida, eu achei que o México iniciou muito bem a partida, estava indo para cima, principalmente apoiado por uma grande torcida. Exatamente. Aliás, estava bonito, né? As cores, parecia verde e branco. Tava as cores todas sincronizadas, muito bonito o estádio. Exatamente. Agora, teve esse gol numa jogada, uma infelicidade do Davi Luiz, e aí conseguiu um bom tempo o domínio, principalmente porque o Brasil estava muito nervoso, mas aos poucos eu achei a seleção brasileira equilibrando. Sim, com certeza. Eu achei assim... Por que esse equilíbrio? Eu achei que no primeiro tempo o México, como você falou, começou melhor, mas aí, depois do gol, o Brasil começou a equilibrar o jogo e terminou até melhor o primeiro tempo. Principalmente estava com gás a mais por causa do pênalti defendido pelo Jefferson. Sim. Agora... E aí, manda. O Brasil teve até... Eu esqueci até de fazer uma menção honrosa no melhor do Brasil no jogo. Pois não? Vou fazer uma menção honrosa ao Hulk. O Hulk me surpreendeu muito, foi muito bem. O Hulk realmente ele mostrando que não é só um centroavante fixo, trombador. Exatamente. Ele teve um lance que ele deixou o Neymar na cara do gol. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Só que tem que o Neymar acabou errando. Acabou pegando muito embaixo da bola. Exatamente. O Hulk, ele mostrou muito talento, viu? Talento para ser titular? Para ser titular não, porque tem o Damião, né? Ah, sim, claro, mas reserva, né? Já que o Damião está no momento, tô tirando o Damião por causa da lesão. Tirando o Damião, sim. Agora, o que me surpreendeu também foi que o México não se impôs mesmo jogando com a mais.
Eu acho que o México, quando teve um a mais, eu não sei se eles tiraram o pé, entendeu? Não sei. Ou sentiram o pé aos perdidos também, você acha Também pode ser. Também pode ser, porque o México não foi. O fato é que o México não foi para pressão, né? Não partiu para pressão para cima do Brasil, né? O que você achou do meio de campo brasileiro com Lucas Leiva, Fernandinho e Ronaldinho Gaúcho? Olha, Lucas Leiva e Fernandinho não dá para entender, né? Os dois na seleção. Principalmente com o Hernanes no banco. Exatamente, principalmente com o Hernanes no banco. Entendeu? Não dá para entender. Eu acho que é de cortar o coração ver como o pobre coitado do Ronaldinho Gaúcho estava lá tentando, muito marcado, e o Lucas também estava apagado. Exatamente. Porque a bola não passava pelo Ronaldinho Gaúcho, não chegava no Lucas. Exatamente. Por isso que o Lucas, ele acabou sendo até substituído, né? Para a entrada do Adriano, né? Foi sacrificado por causa da expulsão do jogador brasileiro Daniel Alves. Exatamente. E espero, Mano Menezes, que o senhor, com a volta do Ganso, coloque o Ganso junto com o Ronaldinho no meio de campo. É verdade. Para dar uma melhorada na criatividade, na criação. Entendeu? Espero. Tomara, né? Tomara, porque a gente tem muito talento do lado do Ganso. Porque o Ganso está voltando agora. Já está voltando aos treinamentos e tal. Daqui a pouco ele volta a jogar pelo Santos. Você achou que o ataque brasileiro penou muito por causa disso também? Penou, né? Porque a bola não chegava. Penou um pouco, né? Porque o Hulk, ele ainda voltava um pouquinho, né? O Neymar não voltava tanto. Então o Neymar penou um pouco mais no primeiro tempo. No segundo, a marcação mexicana eu acho que afrouxou um pouco. Aí o time do Brasil se soltou. Soltou. E outra coisa, eu acho que o Brasil também teve um pouco, sem desmerecer, claro, os gols, mas ele teve a imprensa está dizendo, na verdade, isso, que ele teve muitas jogadas individuais, conseguiu a vitória graças a 2 jogadas individuais. Jogadas individuais, tá? Do primeiro gol foi roubada de bola do Neymar. Sim. Entendeu? Do primeiro gol que gerou a falta. Não foi jogada individual, foi roubada de bola do Neymar. Que aí houve a falta. E o segundo gol O segundo gol foi uma jogada coletiva do Marcelo com o Neymar. Realmente 1-2 lá, perfeito. Foi perfeito. E o Marcelo revelando que o Ministério da Saúde adverte, picuinha na seleção brasileira faz mal à saúde. Faz, com certeza. Faz sim. E o Marcelo relembrando aí um pouco os tempos do Fluminense, né? É verdade. Ele fazia muito isso. Eu até estava comentando lá em casa que o Marcelo era o Cortez do Fluminense, né? Em 2008. É verdade. De tanto que ele jogava bola no Fluminense. Agora, então, esperar essa mesma seleção na partida contra o Gabão? A esperar essa mesma seleção e um pouco mais, né? Um pouco mais seria um ou outro. Qual jogador específico você acredita? Bom, se o Mano resolver convocar os jogadores que jogam aqui no Brasil, esperar o Ganso, né? Eu acredito que vai ser no mesmo esquema do que foi essa convocação. De cada time do futebol nacional. E aí talvez do Santos ele vai convocar mais do que um, né? Porque o Santos já deve ficar fora da briga. Já tá fora da briga, né? O problema é que tem mundial, né? Mas aí já não tá, ainda não vai ficar tão em cima do mundial, né? Mas não quer poupar o jogador? Você não acha que pode acontecer? Talvez. Querer poupar o jogador, querer pedir pra CBF, convoca um só, por favor. Mas aí talvez esse um só seja o Ganso, né? Porque o Neymar já tá bem cansado. Nossa, muito. Ele até tá se falando hoje no Redação Sport TV que ele tá jogando mais do que muitos clubes. Exatamente, o Neymar jogou o quê? 61 jogos? Exato. Exatamente. E, poxa, tiveram muitos clubes que não chegaram sequer a 60. Exatamente. A 55 jogos. Quer dizer, um número absurdo de jogos do Neymar nessa temporada, né? Exatamente. E saindo de seleção brasileira, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que teve rodada nesse meio de semana. O campeonato mais equilibrado do mundo. O campeonato que está cada vez mais equilibrado e cada vez mais ninguém consegue
desembestar de vez na liderança. Exatamente, como diria aquela velha música, né? Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, olha quem tá dentro não sai. Mas quem tá dentro não sai de jeito nenhum. Exatamente. Vamos aos resultados do meio de semana. O Lanterna América Mineiro fez 4-1 no Ceará, jogo na Arena do Jacaré. É engraçado que o América Mineiro é exatamente ao contrário do Vasco, né? O Vasco, quando perde de goleada, e o América Mineiro, quando ganha de goleada, né? É a quarta vitória do time do América, apenas. E 3 delas de goleada. E tá a 7 pontos de saída da degola. E o bom é que, quando não é o bom, né? O curioso é o seguinte, né? Quando não é vitória contra time carioca, é contra time nordestino, né? É verdade. Agora, o Grêmio no Olímpico perdeu de 3-1 do Figueirense. O curioso é o seguinte, né? Nesse jogo aí, o Grêmio não ganha do Figueirense no Olímpico desde 2003. É verdade. Agora, Figueirense fazendo boa campanha, está em 8º lugar na competição. Você acha que os jornalistas têm um pouco de pé atrás de falar do Figueirense, principalmente por causa da figura do Jorginho? Eu acho que sim. Por quê? Porque a figura do Jorginho é uma figura meio complicada, né? O Jorginho, ele é uma pessoa... Ele tem estigma ainda da Copa, né? Estigma da Copa. E ele não é uma pessoa que tem um tato muito bom para poder lidar com os outros, né? É verdade. Então é por isso que as pessoas têm um pouco de resistência para falar do Figueirense. Já para falar sobre o Atlético Goianiense, as pessoas já são um pouco mais... Já gostam mais, né? Tanto é que o Galvão Bueno ontem, por exemplo, no Redação Sport TV, falou que o Atlético Goianiense é um Barceloninha, né? Barcelona menos, Galvão Bueno menos. Né? Falou pelo toque de bola e tal. Tem alguns jogadores de qualidade lá. Como, por exemplo, o Vitor Júnior, que fez um belo gol. Né? Exatamente. O Atlético Goianiense, já que você citou, foi ao Ressacada e empatou em 2-2 com o Avaí. É verdade, e o Avaí segue na zona de rebaixamento numa situação complicada, né? A 5 pontos do 16º colocado, que é o Cruzeiro. É verdade, e o Avaí não aproveitou mais um tropeço do Cruzeiro, né? Exatamente. E o Atlético Goianiense vai bem no campeonato, né? Segue muito bem. E o detalhe é que o Avaí ele perdeu um pênalti durante a partida. Exatamente, com o William. Mas ele compensou fazendo outro, né? Outro gol de pênalti também. Exatamente. Ambos os pênaltis, curiosamente, aconteceram. As pessoas dizem, porque marcam muitos pênaltis a favor de times da casa, mas no caso eu não achei. Achei que os 2 pênaltis aconteceram. Ok. No jogo entre São Paulo e Internacional, o jogo na Arena Barueri, a gente começa a falar dos tropeços de lá de cima. São Paulo e Internacional não saíram do 0-0. Olha, mas o Internacional deveria sair do 0-0. O Internacional jogou melhor que o São Paulo. É engraçado, pra mim o Internacional é um dos melhores times, um dos times que mais enche os olhos do brasileiro. É verdade. O Internacional é muito bom time. E um time bem arrumado pelo Dorival Júnior. Sabe o que é curioso, gente? O Dorival Júnior tirou o único atacante que ele tinha, que é o De La Torre, para colocar o lateral esquerdo. E o time melhorou depois disso. Vai entender, né? Vai entender. O time do Internacional melhorou depois que ele tirou o atacante. Aí que o time partiu para cima do São Paulo. A defesa do São Paulo, aliás, que parecia um queijo suíço, né? De tantos buracos que tinha. Há muito tempo tá mostrando que é, né? Aí... E o Internacional foi pra cima do São Paulo, rapaz. O jogo foi bom. Não merecia ter esse placar de 0-0, não. O Botafogo talvez tenha sido o grande vitorioso da rodada. Fez 2-0 no Corinthians, jogo no Pacaembu, 2-0 no líder do campeonato. É verdade. E o Botafogo ganhou vários pontos, né? Não ganhou só 3, não. Ganhou 3 dele, ganhou 2 do Flamengo. 2 do Vasco. 2 do Vasco. Ganhou os 2 do São Paulo. Também, né? Exatamente. Ganhou vários pontos o Botafogo, né? Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos. Exatamente. E que vitória que ele obteve pra cima do Corinthians, né? Realmente pra dar uma moral excepcional. É verdade. E o curioso é o seguinte, né, gente? 26 chutes a gol do Corinthians. 26. E o Botafogo deu apenas 6.
6, inclusive, durante muito tempo da partida, ele ficou apenas na faixa dos 2 gols que tinha conseguido no primeiro tempo. Exatamente. O Bahia e o Cruzeiro também não saíram do 0-0, jogo no Pituaçu, essa briga lá de baixo, o 14º contra o 16º. Olha, e se não fosse o Fábio, meu amigo, o Cruzeiro de repente ia tomar uma goleada do Bahia. Ia estar numa situação pior, assim, só ia continuar em 16º, mas perderia pelo saldo de gols. Exatamente. O Flamengo e o Palmeiras empataram em 1-1 o jogo no Engenhão. Bom, o jogo não foi bom não, tá? O jogo não foi bom não, mas esse jogo vai ser tema do meu destaque final do primeiro bloco. Tá certo, e a gente vai falar mais depois também, né? Todos esses jogos foram na quarta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças. Aliás, muitas crianças nos estádios do Brasil afora. Exatamente. Nesse feriadão. No dia 13, o Fluminense fez 3-1 no Coritiba, jogo no Engenhão. Grande atuação dos dois times, tanto do Fluminense quanto do Coritiba, e principalmente do Fred, né? 3 gols do Fred e um golaço de bicicleta, né? Quer dizer que o Fluminense está indo de bicicleta, chegando perto dos líderes. E o curioso, né, que o Fred teve um avião fretado e ele chegou de bicicleta, né? Acabou chegando de bicicleta. O detalhe, tem o trem-bala, tem o bonde sem freio. Agora o Fluminense de bicicleta foi o único dos carioca, foi um dos cariocas que conseguiu a vitória. É verdade, verdade. O Atlético Mineiro fez 2-1 no Santos, jogo na Arena do Jacaré. E o Atlético Mineiro aí tá se aproximando do Cruzeiro, né? O Cruzeiro 31 pontos, o Atlético Mineiro 30, né? Já vê no horizonte a saída da degola, pelo menos. Olha, meu amigo, eu tô... Tá meio embaçada, mas... Rapaz, olha, eu tô vendo no horizonte o clássico da última rodada. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Os dois brigando pra não cair. Realmente... Imagino como é que não vai ser o clássico lá em Sete Lagoas. Realmente... Bom, o Atlético Paranaense e o Vasco empataram em 2-2, jogo na Arena da Baixada. E também só empataram porque o Atlético Paranaense recuou demais no segundo tempo. O Atlético chegou a abrir 2-0. Lógico que eu não estou tirando os méritos do Vasco. Sim, né? sim. O Vasco teve o mérito lá de ter o brilho dele, de se recuperar, estava perdendo por 2-0. O Elton fez os 2 gols, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo. Mas que o Atlético Paranaense recuou demais, recuou. É verdade. 30ª rodada começa no dia 15 de outubro, sábado, dia do professor. Às 18 horas, 2 partidas. Ceará e Flamengo no Presidente Vargas. Jogo duríssimo pro Flamengo, viu? Duríssimo, porque o Ceará não pode pensar em perder, porque senão é ele quem corre risco de cair para a zona de rebaixamento, né? E o Flamengo também não pode pensar em perder não, porque se o Flamengo perder o jogo, meu amigo, o Fluminense está aí para poder entrar na zona da Libertadores, né? Você acha que essa volta depois da ausência forçada, dessa folga forçada de Ronaldinho Gaúcho, pode ser fundamental para o Flamengo? Pode ser importante, né? E o curioso é o seguinte, né? O Ceará foi o único, né, dos rivais que o Flamengo enfrentou mais de uma vez na temporada que o Flamengo não ganhou. Até agora sim, foram 3 jogos, 2 empates e 1 vitória do Ceará. Exatamente, no Engenhão. Justamente a primeira derrota do Flamengo no ano. Exatamente, pela Copa do Brasil. Exatamente. Figueirense e América Mineiro, jogo no Orlando Scarpelli. Ih, rapaz, esse jogo aí... Olha, o Figueirense, se quiser sonhar com alguma coisa, ele tem que ganhar o jogo. É de verdade. qualquer maneira. Também Agora, o América, se ele quiser sonhar com a fuga do rebaixamento, também. Sem né? dúvida. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Eu acho que o Figueirense ganha. Jogos de domingo, 4 da tarde, Santos e Grêmio, jogo na Vila Belmiro. Bom, esse jogo aí tá com uma cara de empate, viu? Porque o Santos tá sem o Neymar, né? Isso. Neymar foi expulso contra o Atlético Mineiro. Então tá com uma cara de empate. O Cruzeiro enfrenta o líder Corinthians, jogo na Arena do Jacaré. Ih, rapaz, jogo complicado esse pro Corinthians, viu? Muito complicado. Muito complicado. Porque a melhor atuação do Cruzeiro nos últimos jogos foi contra o São Paulo, né? Isso. O Cruzeiro jogou muito bem. Eu acho que, não sei não, acho que dá Cruzeiro.
capaz de dar Cruzeiro, hein? Fiquem de olho os demais times que estão brigando para a ponta de cima da tabela. Exatamente. O Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, jogo no Engenhão. Eu acho que é um jogo bom aí pro Botafogo fazer 3 pontos, sabia? O time do Atlético Paranaense, ele não tem aquela força toda em partidas contra jogando fora de casa, né? Tanto que só tem 2 vitórias fora. E perdeu 10 derrotas. Então eu acho que o Botafogo tem tudo para fazer os 3 pontos, sabia? E ultrapassar o Corinthians. O Internacional enfrenta o Avaí, jogo no Beira-Rio. Bom, também, se o Inter quiser sonhar com alguma coisa, ele tem que ganhar o jogo, né? E o Avaí também vai ter que partir para cima e ganhar. Então vai ser um bom jogo esse daí, Inter e Avaí. Eu acho que o Inter ganha. Palmeiras e Fluminense, jogo no Canindé. Bom, o Fluminense eu acho que ganha esse jogo, sabia? Será? Eu acho que sim. Acho que sim, porque pelo que eu vi no Flamengo e Palmeiras, o futebol do Palmeiras não me agradou, não. Ainda mais desfalcado. Agora tem a volta do Valdívia, né? Mas o Palmeiras vai estar desfalcado do Marcos Assunção. Sim. Para esse jogo e talvez para outros também, que o Marcos Assunção saiu contundido. Exatamente. Nos jogos das 6 da tarde, o Atlético Goianiense enfrenta o São Paulo, jogo no Serra Dourada. Esse jogo vai ser bom, vai ser muito bom esse jogo, hein? Promissor. Muito bom. E olha, eu acho que o Atlético Goianiense vai obter uma promissora vitória para cima do São Paulo, viu? Olha, cravou Fernando Diniz. Eu acho que o Atlético Goianiense vence esse jogo. Eu não estou cravando não, mas eu acho que o Atlético Goianiense tem uma boa chance de vencer esse jogo. O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro, jogo em São Januário. Bom, se o Vasco quiser continuar sonhando firmemente com o título, ele tem que ganhar diante do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, assim, se ele quiser enxergar com mais nitidez a saída da zona de rebaixamento, ele tem que ganhar também esse jogo. Esse jogo promete ser muito bom também, porque o Atlético vem de vitória para cima do Santos, né? Exatamente. O Coritiba enfrenta o Bahia, jogo no Couto Pereira. Bom, o Bahia não pode perder, né? Porque senão se aproxima do Z4, né? E o Coritiba também não, se quiser sonhar com a Libertadores, né? Mas eu acho que o Coritiba ganha. Isso aí, assim falou o Fernando Diniz. Descendo um degrau, vamos para a segunda divisão. A Portuguesa tropeçou em casa na terça-feira, empatando com o Boa por 1-1 no Canindé. Foi uma boa pro Boa, né? Apesar de ter sido empate, né? Porque foi empate contra o líder do campeonato disparado, né? Exatamente. E a Portuguesa deixou de se classificar nessa rodada. Verdade. Adiou um pouquinho. Adiou só um pouquinho, né? Deve adiar só para a próxima rodada, né? Está a 14 pontos do quinto colocado, que é justamente o próprio Boa Esporte Clube. E na próxima rodada a Portuguesa enfrenta o Vitória, jogando em casa. É um jogo meio complicado, mas eu acho que a Portuguesa vence e se classifica. O Americana e o Náutico não saíram do 0-0, jogo no Décio Vita. Mais uma vez o Americana não marca gols em casa, né? Exatamente, mas... E o Náutico também não tem muito mais gols que o Americana, não. Mas continuam, respectivamente, o Americana em terceiro e o Náutico em quarto. E vão continuar assim porque o Boa, que é o mais próximo, tem 3 pontos a menos. É verdade. Entendeu? E o Sport, por exemplo, joga hoje, mas tem 6 a menos, né? É verdade. Os jogos de hoje, já que, como antecipou o Fernando Diniz, às 8h30 o Sport enfrenta o Bragantino, jogo na Ilha do Retiro. Jogo muito bom esse, viu? Jogo muito bom, porque quem vencer ainda fica na briga. Agora quem perder tá fora. Praticamente, né? O Duque de Caxias enfrenta o ABC, jogo no Raulino de Oliveira. Bom, jogo em que o ABC, se vencer, rebaixa o Duque de Caxias, né? Já tá rebaixado, né? Vamos falar a verdade. Rebaixa matematicamente mesmo, rebaixa, né? Já sacramenta. Sacramenta, passa a pá de cal no Duque de Caxias, né? Exatamente. O Criciúma enfrenta o Salgueiro, jogo no Heriberto Rios. O Criciúma, se quiser sonhar com alguma coisa, tem que vencer, né? De qualquer maneira. E o Salgueiro, se quiser sonhar com a saída, tá meio difícil da zona, né? Tem que vencer também. Vai ser um jogo interessante, mas eu acho que o Criciúma ganha. Tá certo. Jogos de amanhã,
A partir das 4h20, o Icasa enfrenta o Grêmio Barueri, jogo no Romeirão. Em casa, né? E o Icasa, bom, tem que vencer de qualquer maneira, né? O Barueri tá mais tranquilo, tal, mas o Icasa tem que ganhar mesmo. Eu acho que o Icasa consegue. Em Arapiraca, o São Caetano tem um grande desafio para sair da zona de rebaixamento. Enfrentar o Asa. É verdade. E aliás, o Asa que não está muito longe não. Tá a 1 ponto só, né? Realmente. Meu amigo, que jogo, hein? Jogo dramático lá em Arapiraca, né? Realmente o Asa tá demorando para bater as asas. Eu acho que tiraram as asas do Asa em um bocado de tempo. É verdade, verdade. Um derby campineiro, Guarani e Ponte Preta, jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Vai ser um jogo muito bom esse daí, viu? Que esperamos que não tenha violência como teve no Ponte Preta e Guarani. Exatamente. Esperamos que a torcida do Guarani não devolva na mesma moeda, né, no Brinco de Ouro. E olha, o Guarani, se quiser, o Guarani tem que vencer o jogo para poder dar uma fugidinha, né? Da zona de rebaixamento. Não vê tanto no retrovisor. Exatamente. E a Ponte Preta. E se quiser atrapalhar, né? A Ponte também, que a Ponte tá lá em cima. Exatamente. E se a Ponte Preta quiser ainda tentar atrapalhar a Portuguesa na briga pelo título, ela tem que vencer também. Mas acho que o Guarani dá uma fugidinha da zona de rebaixamento. O Vitória enfrenta o Goiás, jogo no Barradão. Bom jogo esse também, né? Porque o Vitória tem que vencer para poder chegar na briga, né? Sim. E o Goiás, na briga para subir, o Goiás também tem que vencer de qualquer maneira, né? Para poder ali sair do risco, né? Eu acho que o Vitória vence esse jogo. Tá palpitando aí, Diniz, assim falou Fernando Diniz. Às 4h20, o Vila Nova enfrenta o Paraná, jogo no Serra Dourada. Rapaz, o Vila Nova está numa situação complicadíssima, né? E o Paraná é engraçado, né? O Paraná começou no G4, virou clube de meio da tabela, né? Como já previa o Fernando Quaresma. Aliás, um abraço ao charado Fernando Diniz. É verdade, um grande abraço para o Fernando Quaresma, né? Eu acho que o Vila Nova consegue a vitória, viu? A Série C acabou o imbróglio de uma vez por todas. O Rio Branco do Acre... Acabou ou começou um novo imbróglio, hein? Eu acho que próximo capítulo. Eu acho que cenas dos próximos capítulos. Digamos que já esteja beirando o epílogo. Porque segundo o que foi dito recentemente, o Rio Branco está de fato rebaixado da Série C porque ele cometeu uma falta gravíssima que nenhum clube pode fazer, entrar na justiça comum para conseguir um resultado dentro de campo. O curioso é o seguinte, né? O Gama pôde, né? O Gama pôde nos anos 90. Então, só que agora, de uns tempos para cá, depois de novas regras, principalmente as do Estatuto do Torcedor, proibiram de ter justiça comum. Agora está proibido mesmo, definitivamente, né? Não, só em última instância não foi o caso. O Rio Branco ele entrou na justiça comum, ele tinha pedido a liberação da Arena da Floresta, que estava interditada. O que está faltando agora é a CBF decidir se o Luverdense do Mato Grosso ganhará a vaga ou se o Grupo E continuará simplesmente sem o time acreano. Com 3 representantes. Exatamente, 3 para uma vaga. O que você acha, Diniz? Bom, eu acho que por uma questão de equilíbrio, o Luverdense teria que ganhar a vaga. Entendeu? Para poder ter os 4 times nos 2 grupos. Exatamente. Entendeu? E 3 para uma vaga só, entendeu? Aí o que aconteceria? Rebaixaria só um a menos na Série B? Exato. Entendeu? Exato. O Paysandu enfrenta o CRB, jogo às 5 horas. A princípio, né? A princípio. Não, o Paysandu e o CRB está confirmado. Tá. O Rio Branco e América de Natal na Arena da Floresta, que foi adiado. E aí agora... Aí não vai ter mais, né? Exatamente. O jogo de 16 de outubro, domingo, às 5 da tarde. No grupo F, a 4ª rodada vai ter 2 jogos. O Ipatinga enfrenta o Chapecoense amanhã no Ipatingão. E, na segunda-feira, o Brasiliense enfrenta o Joinville, jogo no Cerejão.
O jogo o grupo F já tá assim, só falta por exemplo, só falta decidir quem é que sobe. Decidir quem é que sobe, porque a ordem, né? Não, só sobe um de cada grupo. Só sobe um de cada grupo. Exatamente. Eu acho que tá entre Joinville e Ipatinga. Já, de fato, no grupo E tá mais equilibrado, porque o Paysandu tem 6 pontos, o CRB tem 5, aliás, esse jogo vai ser praticamente uma final antecipada. Exatamente. E também o jogo entre Paysandu e América, né? Exatamente. Paysandu e América de Natal. E também o CRB e América, né, também. Exatamente. Os jogos entre eles, né? Todos os jogos estão equilibradíssimos no grupo E. Descendo um degrau, vamos para a 4ª divisão. E também está confusa. Também está confusa. O STJD cancelou o segundo jogo devido a tal suspeita de combinação de resultados do Tocantinópolis com o Itumbiara. Com isso, o jogo entre a Napolina e Tocantinópolis, que valeu pela 10ª rodada da primeira fase, teve data alterada para o dia 5 de outubro. O problema, Diniz, é que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva concedeu efeito suspensivo. O jogo foi cancelado, mas o Pleno definiu a remarcação do jogo, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 17. O vencedor vai enfrentar o Vila Nova nas 8ª de final. Esses jogos vão ser no final de outubro. Aí, com isso, tá adiado para saber quem vai ser o adversário do Tupi. O Tupi vai descansar, vai ter descanso forçado pelo menos até o dia 26 de outubro. Vai ter descanso forçado, mas depois ele vai ter que compensar com um número de jogos maior num número de dias menor, né? Exatamente. Que coisa, né, gente? Olha que lambança que tá, que estão a 3ª e a 4ª divisão. A gente vê a 1ª e a 2ª divisão acontecendo normalmente, organizadamente, e a 3ª e na 4ª é esse abandono total, amplo, geral e restrito, inclusive de transmissão de televisão. É verdade. Ano passado nós tivemos a transmissão da Série C pela TV Brasil. Exato. E esse ano nem isso. O primeiro passo do 4 Linhas se despede com o recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final, como o prometido, né? Ele iria para o jogo entre Flamengo e Palmeiras, mas não para o dentro de campo, não, para fora de campo. Senhor Renato Maurício Prado disse o seguinte: o Flamengo entregou o jogo para o Palmeiras. Olha, dizia o meu pai e a minha mãe que em boca fechada não entra mosca. Né? Meu amigo, antes de falar besteira, entendeu? Você pensa 2 vezes, tá? Pensa 2 vezes. O que aconteceu foi o seguinte: o Flamengo jogou mal. Ele não entregou o jogo pro Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Ele não entregou. O Flamengo jogou mal. A essa altura do campeonato, entregar um jogo, você que está querendo brigar pelo título, eu não sei. Eu acho que seria uma insensatez. Uma insensatez total. Lógico. O Flamengo não entregou o jogo pro Palmeiras. Tá? Ponto. Parágrafo travessão, como diria minha avó também. Então, o Flamengo não entregou o jogo. Entendeu? Pensa um pouquinho antes de falar. Tá certo, Diniz. Meu recado final traz uma polêmica do jornalista Rica Perrone. Ele afirmou em seu blog que esse é o 7º Brasileirão consecutivo no qual nenhum time está mostrando um grande futebol, nem mesmo os campeões dos anos anteriores. Você acha que é isso, Diniz? 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Concordo. Sim. Porque Corinthians, aí vem São Paulo 3 vezes. Isso. Flamengo, Fluminense. Agora a gente está na expectativa dos times de 2011. Não, eu concordo sim. Nenhum desses 6 times mostrou um futebol exuberante. Longe disso, né? O Corinthians mostrou um bom futebol em 2005, mostrou, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o Inter mostrou um futebol até melhor que o dele. E esse campeonato, infelizmente, foi maculado pelo caso Edilson Pereira de Carvalho. Sim, claro, com certeza. Os 3 campeonatos do São Paulo foram ganhos por quê?
com base em quê? Com base na defesa. Sim. Não foram ganhos com base no ataque, não. O 2006 até o São Paulo teve o melhor ataque. Isso. Tá? Mas não foi um campeonato brilhante, não. Agora, 2007 e 2008, principalmente 2007, o São Paulo teve a melhor defesa disparado. O São Paulo chegou a ficar, acho que 10 jogos sem levar gol. Exatamente. No Campeonato Brasileiro. Antes de um jogo contra o Flamengo aqui no Rio. Exato. Entendeu? E 2008 também. 2008 o São Paulo teve uma reação sensacional no segundo turno. Teve. Mas 2008 também foi um campeonato ganho na base da defesa. 2009, o Flamengo também não mostrou um grande futebol. Tanto é que foi o clube que ganhou com menos pontos. Isso. Né? O Campeonato Brasileiro já muita era gente dos pontos corridos. até acusa, entre aspas, né, o Flamengo de ter ganho porque ninguém quis ganhar. Eu acho que não foi tanto assim. Eu acho que foi o Flamengo que quis ganhar. Que quis muito ganhar. Foi o Flamengo que quis ganhar. Porque o Atlético Mineiro não quis ganhar. O Palmeiras também não. O São Paulo também não. O Inter também não. Exato. Nenhum dos 4 quis ganhar. Aí sobrou para quem? Sobrou para o Flamengo. Que teve uma arrancada sensacional na reta final. Teve, só para lembrar, eu digo sempre aqui, o Flamengo teve a 2 pontos da zona de rebaixamento. Sim, exatamente. Naquele campeonato de 2009. Aí ficou 12 jogos sem perder e ganhou o título. Exatamente. Em 2010, o Fluminense também não chegou a mostrar um grande futebol, mas mostrou um bom futebol sim, sem dúvida nenhuma, e ficou lá na parte de cima da tabela o tempo todo e foi campeão com merecimentos. Agora, grande futebol, indiscutivelmente, nenhum deles apresentou. Tá certo. Aliás, grande futebol na era dos pontos corridos, só o Cruzeiro. Sim, em 2003. Isso. Nem o Santos em 2004. Acesse o 4 Linhas no seu YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Ou acesse o 4 Linhas pelo nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. Ainda hoje, as vitórias do Botafogo e do Fluminense e os empates de Flamengo e Vasco nos nossos demais blocos. 4 Linhas, a comunicação está no ar!